Olá, amigos do programa Castelo Forte. Nós estamos iniciando mais um encontro, um diálogo aqui, desta vez com um convidado que vem à nossa região aqui do Vale do Taquari, vem de Brasília, o senhor Ricardo Dalla Barba, que vai falar um pouco conosco sobre um pouco da sua experiência profissional, mas muito também em relação ao planejamento, que é uma área onde ele atua bastante, também dentro da igreja da ESLB, e é um prazer enorme termos aqui conosco, então, o Ricardo Dalla Barba, que é membro da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil e reside em Brasília já há muitos anos. Obrigado por estar conosco em nosso programa. Conte para nós um pouquinho, para aqueles que nos assistem, da sua trajetória. Você vive em Brasília já há vários anos. Conte para nós um pouquinho como é que é a vida em Brasília e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de planejamento. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente moro em Brasília, sou gaúcho, mas moro em Brasília há já 31 anos e fui deslocado para a capital em função de trabalho, convocado para primeiro fazer um curso lá de capacitação e depois então convidado a permanecer na Escola de Formação de Servidores Públicos. Neste lugar eu desempenhei diversas funções e durante um tempo relativamente longo eu trabalhei no desenvolvimento de metodologias de planejamento e também no exercício desta metodologia dentro do próprio órgão, fazendo o planejamento estratégico da própria organização. Quando eu fui então para a aposentadoria, eu resolvi colocar esta expertise ou essa experiência à disposição da igreja. E desde o ano 2006, então, tenho trabalhado nesta área também dentro da igreja, ajudando comunidades e sínodos na capacitação do seu pessoal para o desenvolvimento dessa tecnologia. Você pode perceber que nós temos alguém aqui que trabalha e conhece muito a importância do planejamento. Às vezes as pessoas falam que existe muita falta de planejamento em vários níveis, inclusive começando talvez com a nossa vida em casa, talvez até na igreja ou no próprio governo. Explique para nós um pouco, Ricardo Dalla Barba, qual a importância do planejamento. Por que é importante fazer isso? Bom, eu diria que uma pessoa que sai de viagem e não revisa o seu carro, não vê se tem dinheiro suficiente, não coloca roupas suficientes no bagageiro, ou não sabe qual estrada tomar, dificilmente vai chegar aonde quer chegar. Aparentemente, muitas pessoas vivem a sua vida no dia a dia, sem terem uma perspectiva de mais longo prazo de como fazer as coisas, onde querem chegar. Como diz aquela música, o acaso vai fazer eu chegar, o acaso vai cuidar de mim. É um pouco, talvez, essa uma tendência do brasileiro. E essa tendência certamente também se reflete em algumas organizações e também no setor público, o que é, de certa forma, lamentável. Acho que, para mim também, pessoalmente, foi importante o despertar do planejamento na vida pessoal, quando eu estive à beira da minha aposentadoria e no órgão que eu trabalhava, convidou-se uma pessoa para falar àqueles futuros aposentados. E a primeira pergunta que ele fez é: você agora está aposentado, aos 50 anos, o que você vai fazer nos próximos 30 anos da sua vida? Porque a perspectiva de vida do brasileiro se estendeu bastante nos últimos anos, e o que a gente mais vê hoje,
pelo menos dos meus antigos colegas de trabalho, é que eles gostariam ardentemente de voltar à atividade, porque eles não sabem o que fazer do seu tempo tão precioso e no qual eles ficam a maior parte do tempo ociosos. E isso se reflete também nas organizações. Mas o importante, que eu gostaria de ressaltar na questão do planejamento, é que se você tem condições de fazer algum plano para a sua vida, não quer dizer que isto vai chegar exatamente onde você pensou, porque não é decisivo, não é normativo você rever a cada dia os seus projetos e você rever o ambiente a cada dia. Mas é importante que você tenha uma percepção de onde quer chegar, né? Como já disse um pensador antigo, né? Para quem não sabe a que porto chegar, qualquer vento é desfavorável. Então, por isso é importante que você use o planejamento como uma ferramenta de antecipação de um futuro que você espera que vá acontecer, para não ser colhido de surpresa. Planejar. Estamos conversando com o Ricardo Dalla Barba, de Brasília, que trabalha muito nessa área de planejamento. Ricardo, onde é que se aprende isso? Onde é que se aprende a planejar? É preciso fazer um curso? É preciso ir para a faculdade? Como é que a pessoa do dia a dia pode aprender, se capacitar para ela fazer um planejamento? E dá para fazer um planejamento até simples, digamos assim, ou é algo muito complicado? Bom, existe naturalmente cursos acadêmicos que nos preparam na área de planejamento, notadamente na área de administração, de gestão de empresas, tanto públicas quanto privadas. Mas existem hoje ferramentais disponíveis, e a internet é pródiga nisso, de ensinar algumas metodologias. Alguns chamam isso de truques, mas eu diria que dizer que é truque é algo muito arriscado, porque lidar com uma coisa dessa importância usando truques é um risco excessivo. Claro que há a possibilidade de aprender como autodidata, mas existem inclusive cursos rápidos, cursos à distância, ou cursos acadêmicos regulares que nos ensinam a lidar com diferentes ferramentas. Aqui nós usamos na igreja a retirada do meio da iniciativa privada, adaptada às condições que a igreja necessita, mas ela está disponível em qualquer biblioteca e também pela internet. Basta que se entre lá com algumas palavras-chave e elas vão aparecer, o ferramental vai estar disponível. Então, bastante de inspiração, planejamento, e outro tanto de transpiração, porque é necessário fazer a coisa a sério, porque senão você no fim se frustra e também frustra as pessoas que você tentou reunir para fazer um planejamento em qualquer área que seja. Inspiração e transpiração, ou seja, muito trabalho também junto com a inspiração. Ricardo Dalla Barba, você está aqui na região do Vale do Taquari, nesses dias agora em que estamos aqui na entrevista, fazendo um seminário junto com ministros, ministras, obreiros da ISLB aqui no Vale do Taquari. E você acabou também de comentar que na igreja busca-se trabalhar com planejamento. O que você tem encontrado nos seminários que você tem feito, nesses cursos para não só pastores, pastoras, mas também membros das igrejas? As pessoas nas igrejas, comunidades, elas têm essa visão do planejamento, ou é algo que ainda é lento, que precisa criar uma cultura do planejamento dentro das igrejas? Bom, a tendência natural do ser humano é rejeitar aquilo que ele não conhece ou aquilo que ele teme. É uma cultura a ser desenvolvida, e por isso é muito mais fácil você encontrar pessoas motivadas para o assunto
nos meios urbanos, empresariais, onde falar desses assuntos é mais corriqueiro. Mas eu acho que a gente pode também, nas comunidades pequenas e nas áreas rurais, mostrar a importância do planejamento ou do ferramental de planejamento para as pessoas, usando os exemplos que elas conhecem, relativas ao tamanho da sua produção, ao valor de venda, a escolha dos produtos que quer colocar no mercado ou coisas desse tipo. Então, com isso, elas talvez se sensibilizem mais rapidamente para verificar o valor que tem o planejamento. Na história da igreja, é necessário que se recupere algumas situações em que a tomada de decisões estratégicas mudou o rumo dos acontecimentos. A gente lembra, no início do livro de Atos, que o apóstolo Paulo intencionava ir para a Arábia. E lá está escrito que o Espírito do Senhor, num sonho, numa visão, o chamou para a Macedônia. Isso fez com que o rumo do cristianismo entrasse para a Europa, o que permitiu que nós hoje, imigrados, ou na grande maioria imigrados da Europa, tivéssemos contato com o Evangelho e ele estivesse presente aqui no país. Tivesse o apóstolo Paulo tomado o rumo leste em vez do rumo oeste, e foi uma decisão estratégica, não pessoal dele, mas ele obedeceu, né? Nós talvez no Ocidente não seríamos cristãos, e sim o Oriente seria cristão. Então, também a gente pode lembrar que Lutero tomou uma decisão importante ao publicar as suas 95 teses. Eu não sei se exatamente ele tinha noção da repercussão que isso causaria, mas estamos prestes agora a comemorar 500 anos da Reforma em função de uma atitude que se revelou ao longo do tempo estratégica e que mudou o modo de pensar do Ocidente. Muito interessante, olhando um pouco para a história, né? Em relação a essa questão de nós termos uma missão. Quando a gente faz um planejamento, é importante termos claro onde nós queremos chegar, qual a nossa missão. E até recentemente uma pessoa já na terceira idade me comentava de muitos amigos seus na faixa dos 70, 80 anos que estão perguntando para si qual é a minha missão hoje na vida depois que eu me aposentei e parei de trabalhar. O que você poderia nos dizer em relação a essa questão de termos uma missão? É importante? Como é que a gente pode chegar lá no descobrir ou deixar mais claro qual é a nossa missão, talvez no sentido individual e também institucional? Existe uma frase, um adágio, um pensamento de um antigo pensador que diz assim: quando você nasceu, você chorou e todos riram. Viva de tal forma que quando você morrer, todos chorem, mas você ria. Quer dizer, se você não sabe para que você está no mundo, qual é a sua tarefa, ou por que o Evangelho chegou até você, e que você tem com isso alguma tarefa a desempenhar, né? Você não tem, a sua vida perde completamente o sentido. Nunca devemos dizer que nós não somos capazes ou que nós não temos as qualificações para integrar a missão. Todos nós recebemos dons, temos normalmente os 3 T's, como a gente costuma dizer. Temos tempo, Deus nos deu tempo, talento e tesouro para colocarmos à disposição da sua obra. Não precisamos ir para a África ou para a Ásia, como era a perspectiva missionária do passado, ou como foi dos antepassados europeus virem ao Brasil. Nós podemos fazer isso na nossa vizinhança, na nossa família, e seguramente nós temos tarefas até dentro da nossa casa a fazer. Só lembrando, né, que o apóstolo Paulo nos
nos lembrou, ou nos ensinou, que os homens, pais de família, são os sacerdotes nas suas casas. Então, conduzir os seus próprios filhos, netos, afilhados e sobrinhos ao Evangelho já é uma missão importante, não importa a idade que se tenha. Até porque, se estamos ainda aqui, é porque seguramente Deus nos confia alguma tarefa a fazer. Estamos conversando no programa Castelo Forte de hoje com o Ricardo Dalla Barba, que é membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, mora e reside em Brasília já há muitos anos, onde foi também funcionário público. E Ricardo, ele participa da sua igreja, da nossa igreja, de várias formas, e uma delas atualmente é também coordenando seminários que visam equipar obreiros da igreja na questão do planejamento. Gostaria ainda de fazer uma pergunta a você, Ricardo, em relação aos nossos membros, aquelas pessoas que são a comunidade cristã, aquelas pessoas que têm o seu trabalho, têm a sua família, têm, vamos dizer assim, as suas lutas diárias. O que você diria para esse membro, essa pessoa da comunidade, qual o papel dela, a importância dela nessa questão de planejar a missão da comunidade? Ela é importante, todos podem participar. De que forma esse membro deve se sentir talvez motivado, inspirado para colaborar nesse planejamento da missão da sua comunidade, seja onde for, na cidade, no interior? A missão da igreja se realiza lá onde as pessoas vivem, lá onde os membros estão reunidos em comunidade. E por isso, cada pessoa tem uma parcela de contribuição a dar, maior ou menor. Não só dentro da igreja, mas eu diria que especialmente fora da igreja. Nós ouvimos de uma tradição em que você tem normalmente uma postura no domingo, quando você vai à igreja, e durante a semana você se comporta de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. E é necessário, ou seria muito importante, que as pessoas vissem no seu agir, lá onde você está, o retrato da sua fé, não nas palavras, mas na sua atuação, nos seus gestos. Com isso, você não precisa fazer grandes coisas, mas simplesmente estar de acordo com aquilo que você diz que crê e aquilo que você faz. E ainda aproveitando a sua presença aqui conosco no programa, esse cristão, você e eu, enfim, nós todos, somos também cidadãos de um país. Você vive e conhece em boa parte também a nossa realidade pública. Como é que esse cristão cidadão brasileiro, o que você diria que nós podemos fazer de prático, de viável no nosso dia a dia para colaborarmos com um país melhor, um país que caminha rumo a uma vida, digamos, melhor, que a gente sonha para todos nós brasileiros? Bom, creio que o agir do cristão tem necessariamente uma conotação também de cidadania. Isso significa gestos bem simples, como incentivar a não jogar as coisas pela janela do seu carro, não usar o seu carro como se você fosse o único na terra e os outros sejam passados para trás. Realmente se engajar naquilo que você acha que não está funcionando na sua cidade, e se engajar também para conseguir no seu local de trabalho, no seu local de moradia, que haja um ambiente fraterno, que haja um ambiente de harmonia, e que as pessoas possam, a partir disso, se crescer, melhorar a sua autoestima e ver, então, os sinais claros do Evangelho. Estamos chegando ao final do nosso diálogo, a nossa conversa aqui no programa Castelo Forte de hoje. Ricardo Dalla Barba, você traz junto consigo uma bagagem enorme de serviço público, também como cristão e participante, membro da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil.
No final do nosso programa, você gostaria de dizer ainda algumas palavras finais de estímulo para aqueles que nos assistem? A vida vale a pena acreditar numa missão, fazer diferença na igreja e no país onde a gente vive? Bom, certamente que existem dois modos de viver a vida. Existe o confiar no acaso e existe a possibilidade de você viver algo um pouco mais planejado, um pouco mais previsível. Eu tinha um colega de trabalho que sempre dizia que a vida do distraído é cheia de surpresas. Para evitar essas surpresas, planeje a sua vida, pense no que você quer ser antes de se atirar numa experiência ou num exercício qualquer, numa profissão, simplesmente pelo fato de que aparentemente ela é mais recompensadora do que outras. Eu penso que ninguém deveria também escolher a sua esposa, o seu cônjuge, simplesmente confiando no acaso, né? Há passos importantes que devem ser considerados nisto. No mais, eu diria que o desafio do planejamento é para as comunidades, para os governos e para as pessoas, algo muito importante e essencial. Muito obrigado. Foi uma honra para nós termos a sua presença aqui no nosso programa Castelo Forte. Desejamos que continues compartilhando esse conhecimento, essa experiência, ajudando muitas pessoas, entidades, comunidades a planejarem bem a sua missão. Muito obrigado pela sua presença. Amigos, amigas, você já parou para planejar algo que queria fazer no seu trabalho, no seu estudo, na sua família? O planejamento é algo que talvez não faz parte daquilo que aprendemos em casa. Ou, se aprendemos a planejar, talvez não chamamos desta forma.
Talvez não usamos esta palavra. No entanto, é importante nós planejarmos, e até mesmo o Senhor Jesus Cristo, como está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, ele disse que era importante as pessoas planejarem, somarem, fazerem as contas para verem se realmente elas poderiam realizar tal tarefa. Neste caso, Jesus diz que quem quiser ser seu seguidor, seu discípulo, deve primeiro sentar e pensar nas consequências, no custo e planejar se consegue andar nesse caminho. Lá Jesus Cristo disse: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os outros que virem o que aconteceu com ele vão gozar dessa pessoa, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Nós ouvimos uma entrevista, uma conversa com o Ricardo Dalla Barba, que falou da importância de planejarmos as atividades como pessoas, mas também nas igrejas. E para podermos planejar, é importante sabermos onde queremos chegar. Qual é o nosso objetivo, a nossa meta? Também em nossas igrejas deve ficar claro qual é a missão que Deus tem dado e continua dando para a sua igreja, para os cristãos aqui na terra. Se a igreja tem como missão anunciar, ensinar, proclamar que Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para trazer a reconciliação com Deus, veio anunciar o reino de Deus e as suas promessas para o presente e a eternidade, então é importante que cada um de nós, como cristão, e as nossas comunidades, tenhamos claro no nosso planejamento que tudo aquilo que nós fizermos como igrejas, no serviço, no culto, no contribuir, também no prepararmos almoços, atividades, encontros, devem estar direcionados para essa missão. Querido amigo, amiga, vale a pena, como disse o nosso entrevistado de hoje, pararmos, conversarmos e planejarmos onde queremos chegar em nossa vida. Da mesma forma, uma família que dialoga, que conversa, que troca ideias, pode também planejar o que é importante para essa família. Onde queremos gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o que é importante no dia a dia desta convivência. Assim fica o convite, o desafio, para que também com o exemplo de Cristo, possamos ser pessoas que assumem a alegria de planejarmos, pensarmos onde queremos chegar em nossa vida, motivados, não só pelos nossos objetivos pessoais particulares, mas motivados especialmente pela missão, propósito que Deus dá para a nossa vida. E eu gostaria de encerrar esta reflexão dizendo de uma forma muito simples que temos como meta na nossa vida, a partir daquilo que o cristianismo prega, agradarmos, honrarmos o Deus, o nosso Criador, e também fazermos o bem para o nosso semelhante e a criação de Deus. Assim, quando nós planejamos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, que possamos nos perguntar como é que esse plano vai honrar, agradar a Deus, o nosso Criador, e como é que ele vai fazer o bem para a vida das pessoas e para a criação de Deus. Que Deus nos dê muita alegria e prazer em sonharmos e planejarmos os nossos passos, a nossa vida em pessoas, em famílias e comunidades. Amém.